Gente, vamos lá. Então vou começar por você, Dani. A gente acaba de ver aí o alto comando da militar da Venezuela reconhecendo Delcy Rodrigues como a presidente interina. É a vice de Nicolás Maduro. O mesmo time que estava no poder continua no poder, com exceção de Nicolás Maduro. Será que a ação de Trump na Venezuela foi daquele tipo, eu vou mudar tudo para que nada mude? Ou a ascensão de Delcy Rodrigues, que você vê aí no vídeo, traz mudanças no relacionamento com os Estados Unidos? Mauro, é preciso entender que nesse momento a gente ainda tem muitas lacunas nessa história. Ontem, o presidente Donald Trump deu uma declaração, uma entrevista coletiva, na qual falou muito dos planos empresariais para a Venezuela. Ele disse: nós vamos governar a Venezuela e petrolíferas americanas vão restaurar a capacidade da Venezuela de distribuir petróleo. A Venezuela é a maior detentora de poços de petróleo, de reservas de petróleo do mundo, mais do que a Arábia Saudita. Mas e a política? Vai para onde? Isso Trump não explicou. Ele disse: nós vamos governar. Como? Vai colocar tropas lá dentro? Até o momento não se tem notícias disso, de que os americanos estão ocupando em solo o território venezuelano. Vai indicar ele um interventor? Como? Não ficou claro ainda o que vai acontecer. Então, o movimento que a gente está vendo das Forças Armadas da Venezuela é um movimento mais óbvio, no momento em que é impossível dizer se houve dissidência dentro das forças venezuelanas para que os americanos chegassem com tanta facilidade a Nicolás Maduro, numa operação que começou à 1h e às 2h já se tinha o presidente dos Estados Unidos dizendo que Maduro estava capturado ao lado de sua mulher. O grande desafio agora na Venezuela é evitar, Mauro, o que a gente chama de anomia, ausência de Estado. E eu digo e chamo a atenção para vocês, porque passei o dia, mais do que olhando para a repercussão no Brasil, buscando pronunciamentos como, por exemplo, da prefeita de Caracas. A prefeita de Caracas fez um longo pronunciamento que divulgou em suas redes sociais, conclamando o povo venezuelano, o povo de Caracas, a ir às ruas para defender a autonomia de Caracas. Outros estados venezuelanos também tiveram, não prefeitos, mas governadores fazendo a mesma coisa. Se você entra num estado de anomia, em que é cada um por si, Deus por todos, Nicolás Maduro, o chavismo, o ditador Nicolás Maduro, isso é uma coisa que eu faço sempre questão de colocar, suscitando inclusive protestos de alguns, não era um governo legítimo, não comprovou ter vencido as eleições, fazia um governo com mão de ferro, suprimindo a liberdade de imprensa, suprimindo liberdades individuais e colocando na mão das Forças Armadas a grossa riqueza do país, enquanto havia fome, muita fome em todo o território venezuelano. Dito isso, todos os especialistas em direito internacional explicam, avisam e alertam que a ação dos Estados Unidos viola todos os tratados que garantem a soberania e a autonomia de territórios independentes, como era a Venezuela. A grande questão agora é entender. Havia uma oposição muito forte a Maduro, sim. O chavismo é conhecido por ter milícias paramilitares. Gente na rua que não está dentro das forças oficialmente, mas está fortemente armada. O que vai acontecer agora? Esses dois grupos vão se enfrentar? Quando se os americanos entrarem, vai haver algum tipo de reação conduzida pela população? Tudo isso, Mauro, precisa ficar mais claro e não vai ser no dia de hoje. Esse movimento das Forças Armadas é um movimento óbvio para tentar diminuir exatamente essa sensação de anomia de que o país está à deriva, enquanto os Estados Unidos dizem: pegamos Maduro, vamos controlar o petróleo, vamos governar o país. Se ela quiser colaborar, beleza. Se ela não quiser colaborar, a vice-presidente vai sofrer consequências ainda mais graves do que as de Maduro. Então, fica assim, numa situação bastante delicada, a vice-presidente venezuelana, agora presidente interina, com o apoio de forças armadas que não se sabe se foram leais ou se houve por dentro
uma entrada dos americanos para que se facilitasse a captura de Maduro, e também não se sabe até o momento qual é o grau de alinhamento entre a vice-presidente venezuelana e o governo dos Estados Unidos. Ontem, Marco Rubio disse que havia falado com ela e que ela havia demonstrado disposição de colaborar. Hoje ela está dizendo: o único presidente venezuelano é Nicolás Maduro e nós vamos defender a soberania da Venezuela. Não dá para dizer ainda o que vem por aí. O grande desafio que dá para dizer nesse momento é: há um desafio imenso, agora também para os Estados Unidos, de se evitar que a população venezuelana se entenda num estado de anomia e parta cada um por si e Deus por todos, tentando defender nacos de seus territórios da entrada dos Estados Unidos. A gente precisa entender, né, Dani, Alexandre, o que é discurso interno e o que vai ser o relacionamento com os Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, acabou de publicar aqui, acabou de sair um trecho de uma entrevista dele à revista The Atlantic, em que ele fala que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior que Nicolás Maduro, se não fizer o que é certo. Essas aspas estão aí na edição da The Atlantic. Segundo a revista, Trump deixou claro que não vai tolerar o que classificou como rejeição desafiadora de Rodrigues à intervenção dos Estados Unidos. Trump disse que a Venezuela pode não ser o último país sujeito à intervenção americana. Precisamos da Groenlândia, com certeza, declarou o presidente. Bom, aí já entramos na Groenlândia, mas em relação à Venezuela, já essa fala em tom ameaçador de Donald Trump, e mais cedo o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deu uma entrevista a uma TV americana, a CBS News, dizendo que tem disposição para trabalhar com as lideranças venezuelanas, mas colocou um condicionante: a depender de suas ações. Ele disse o seguinte: vamos fazer nossas avaliações das pessoas. E ele foi mais além. Ele falou ali para a entrevistadora: você está me pedindo para fazer uma avaliação, no caso sobre Delcy Rodrigues e Maria Corina Machado. Faremos uma avaliação com base no que elas fizerem, não no que disserem publicamente nesse ínterim, não no que fizeram no passado. Vamos julgar tudo pelo que fizerem e vamos ver o que fazem. O que eu sei é, se não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão diversas ferramentas de pressão para garantir a proteção de nossos interesses, incluindo a quarentena do petróleo em vigor, entre outras medidas, foi o que disse Marco Rubio à CBS News. Alexandre, que dá para perceber é o seguinte: se o governo venezuelano tiver de acordo com os interesses dos Estados Unidos, que tem a ver com petróleo, tem a ver com a questão do narcotráfico e tem a ver com questão de imigração. Basicamente é isso, com o petróleo em primeiro lugar. Se seguir as orientações dos Estados Unidos, não tem problema ter, digamos assim, uma ditadura amiga ali na Venezuela. É mais ou menos isso que dá para entender? Olha, Mauro, tanta coisa aí para a gente discutir, né? Realmente, eu acho que nesse ponto, vocês tocaram em pontos importantíssimos. É muito bom conversar com gente tão qualificada, porque vocês facilitam muito o trabalho da análise. Por exemplo, a Dani levantou o conceito do Durkheim, da anomia, que é super importante, sofisticado, de discutir, apesar de que eu, particularmente, não vejo nenhuma evidência que isso possa acontecer, mas é sempre uma preocupação para a gente olhar como análise. Enfim, inclusive, eu até tenho brincado que eu digo que quando faltam boas informações, sobram analogias ruins. Então eu tenho visto muita gente, por exemplo, fazendo analogias que eu acho péssimas em relação à guerra do Iraque. Como se os Estados Unidos não tivessem aprendido nada com o Iraque. Eu acho que eles aprenderam bastante. E viram uma série de erros que foram cometidos lá. E nessas primeiras horas, é muito pouco tempo ainda, mas eu vejo que algumas lições em relação ao Iraque foram devidamente aprendidas. Por exemplo, a de sair destruindo o país e o regime. E isso não aconteceu. Foi uma ação cirúrgica, pontual, que pegou o Maduro e tirou
Mas, de certa forma, a manutenção da estrutura bolivariana, pelo menos nas próximas horas, nas primeiras horas, me parece um aprendizado duro, difícil, mas importante em relação ao que aconteceu com o Iraque. É um caminho muito diferente do que foi feito lá. Por quê? Porque talvez os Estados Unidos entendam que um país que há 26 anos é uma ditadura controlada por um narco-regime que destruiu todas as instituições democráticas, esse país, se você pega toda a estrutura do primeiro escalão, ou não só do primeiro escalão, mas também do exército, e você tira todo mundo de uma vez, talvez você jogue sim o país na anomia. E eu não estou vendo isso acontecer. E ninguém vai dizer que o Donald Trump e esse governo é um governo amigo dos bolivarianos, ou da Delcy, ou dessas pessoas que estão lá. Pelo contrário, talvez seja um cálculo pragmático do entendimento que, retirado Maduro, enfraquecido a cabeça, decepada a cabeça da serpente, você possa ter com um governo que os Estados Unidos não são aliados, não gostam, mas talvez possam negociar e conversar para uma transição onde deixe de ser, e na verdade, e eu acho que o grande ponto aí das 500 coisas que a gente tem para discutir, seja o seguinte: a gente sabe, e ninguém é inocente para saber, que o foco não é a Venezuela, o foco é a China e a maneira como a China usa a Venezuela. Eu até brinco, que eu digo, olha, muita gente se incomodou com os Estados Unidos mandar um porta-avião para o Caribe, mas a Venezuela é o quê? A Venezuela é quase um porta-avião em formato de país da China, aqui dentro do quintal americano. Uma coisa que a China nunca permitiria no quintal dela. Né, uma coisa que a Rússia não permitiria, que vamos dizer que esse eixo, que é o eixo dessa nova Guerra Fria, que é o eixo Rússia, Irã e China, eles cuidam com mão de ferro de uma maneira muito importante do quintal deles. E, aparentemente, os Estados Unidos estão inaugurando uma nova era de dizer, olha, as regras que vocês aplicam lá para o lado de vocês, eu vou aplicar para o meu lado aqui. E isso é importante também, outro ponto que foi levantado em relação ao chamado direito internacional. Talvez, eu acho que esse é um ponto para a gente discutir, se talvez a gente esteja acabando com uma era de uma certa hipocrisia, onde se fingia que as potências não exercem seus poderes e que tudo poderia ser sentado e discutido, quando, na verdade, na prática, não é o que acontece. As superpotências, elas exercem seu poder, principalmente nas suas zonas diretas e primárias de influência, e talvez o mundo esteja caminhando, não para uma realidade diferente, mas talvez para uma realidade menos hipócrita, onde as cartas estão na mesa e onde os países são mais, vamos dizer, abertos em relação aos seus interesses, ao que eles fazem. Agora, como que eles agem, como que o governo americano vai agir? Como é que a gente pode olhar? A gente vai olhar em discursos ou a gente vai olhar em ações? Nós vamos olhar em ações. Então, por exemplo, os Estados Unidos, logo no começo do segundo governo do Trump, eles tiveram uma ação ali no Panamá muito importante. Eles basicamente botaram a China para correr do Panamá. E não teve gritaria, não teve intervenção, não teve nada. Teve o que eu acho que é o playbook, a maneira de trabalhar do Trump, que é um certo padrão, que é o quê? Ele faz o bom policial, o mau policial com o Marco Rubio. Ele grita, fala, faz aquele estilo dele, enfim. E aí depois ele manda o Marco Rubio para sentar com as pessoas e resolver como o bom policial. Ele faz, o Trump faz o mau policial, desses discursos com um tom um pouco mais agressivo, mais afirmativo da força americana, da disposição americana, do America First. E depois vai o Marco Rubio sentar com as pessoas e falar, não é bem isso, vamos sentar, vamos resolver. E isso aconteceu, me parece, com muita eficiência no Panamá. O conflito do Iraque foi basicamente resolvido com a libertação dos reféns. Claro que aquela região não vai ficar em paz, talvez para os próximos 1000 anos, mas um avanço aconteceu importante. Talvez tenhamos esse ano um avanço importante ali na região da Rússia com a Ucrânia. E na região da Venezuela, tudo pode acontecer, mas eu não vejo hoje motivos para algumas análises extremamente pessimistas. Acho que nós podemos ter talvez uma saída, como outras que nós tivemos, onde, a despeito do discurso, haja algum tipo de solução negociada para que a Venezuela não seja mais esse proxy, esse posto avançado ou esse porta-avião desse eixo da Rússia, do Irã
e da China incrustado aqui na zona primária de influência dos Estados Unidos. Tem uma coincidência interessante que vai nesse sentido que você está falando, Alexandre, que o poderio militar que está ali estacionado nas águas do Caribe, ele é o maior desde 1962, na crise dos mísseis de Cuba. Né? Então, assim, de fato, isso vai aí muito no mesmo sentido do que você está falando, dos Estados Unidos tentando retomar a sua influência na região. Agora, Mauro, vamos lá, diga. Eu só ia dizer o seguinte, você pega o maior e mais sofisticado e mais avançado submarino nuclear do mundo, manda para o Caribe, e eu vi muita gente achando que aquilo era para ficar dando tiro em barquinho de traficante. E era óbvio que não era óbvio que tinha alguma coisa maior acontecendo, óbvio. E agora as coisas estão ficando mais claras. Então as pessoas acham que a coisa ia vir, as coisas vinham com muita velocidade, com muita sede, mas era óbvio que muita coisa ali estava em formação. A gente provavelmente em algum momento vai falar também, por exemplo, daquela visita do Joesley para conversar com o Maduro. Quer dizer, já tinham negociações que estavam em andamento, tinha coisa acontecendo, né? Houve uma série de tentativas aí até de que Maduro deixasse o poder, inclusive a escolha da Delcy Rodrigues, o fato dos americanos aceitarem que ela continuasse no poder ali, tem um pouco a ver com isso também, pelo perfil. Eles achavam que, isso tem uma matéria no New York Times falando sobre isso, de que eles sentiram que ela conduzia bem a questão da PDVSA, que é a estatal petrolífera da Venezuela. Acho que a Dani está pedindo para falar alguma coisa, que eu vi ela sinalizando. Diga lá, Dani. Várias. Não, começando pela Delcy, né? A Delcy, ela é chavista raiz. Ela não é uma chavista moderada. Ela vem como uma personagem que é leal mais à esquerda desde que o Chaves, Maduro, né? do Maduro. Ela não tem ali, ela não é uma chavista Nutella, ela é uma chavista raiz. Se ela vai se mostrar uma política no poder mais pragmática do que foi, e aí é importante a gente voltar até Chaves, não é simples o cenário, tá? Ele não é dicotômico, ele não é branco e preto, ele é bem confuso. Chaves é o responsável pela estatização completa, pela tomada completa das reservas de petróleo da Venezuela. E ele faz isso sob protesto já na época de superpotências. E faz uma série de discursos dizendo que todos os que tentaram nacionalizar o petróleo venezuelano foram alvo de ações dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos vai lá, pega o Nicolás Maduro, prende ele, detona, ao contrário do que disse o Alexandre, foi de fato pontual, sim, mas houve destruição de setores estratégicos do escoamento de energia de petróleo da Venezuela. Portos importantes, dos maiores, foram bombardeados. Isso vai precisar ser colocado de pé de novo. Alexandre, no entanto, está corretíssimo ao falar. A China colocou 20 bilhões. O último contrato que a China fez com a Venezuela era um contrato de 20 bilhões de dólares para petróleo, energia e infraestrutura. Não é que a China estava falando, não, veja bem, você me vende 20 bilhões. Ela falou, não, eu vou dar condições para você poder escoar esse volume brutal de petróleo, e aí, obviamente, teria seus mercados favorecidos. Portanto, eu estou assim, passando um pouco pelo que a gente disse aqui, para mostrar que a situação não é simples. Chama atenção, no entanto, para o discurso de policial bom, policial mau, né, que o Trump está sinalizando isso e aquilo, que ele, no mesmo discurso em que falou sobre Maduro e sobre a vice-presidente, ameaçou abertamente o governo de Petro, na Colômbia, a quem ele já sancionou com a Magnitsky e a quem ele também atribui o papel, sem provas até agora, consistentes, inclusive do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da CIA, de papel de ser cabeça de uma grande organização narcotraficante da Colômbia. Este é o presidente colombiano, que vem desde ontem fazendo as manifestações mais fortes. Colômbia essa que também teve embarcações bombardeadas pelos Estados Unidos. Os navios não permanecem ali de brincadeira, como disse o Alexandre. Eles permanecem com o presidente dos Estados Unidos dizendo que olha para Colômbia e para Cuba. E aí hoje, Trump vai a The Atlantic e retoma o discurso de que ele precisa da Groenlândia.
que não é um discurso novo. Eu uso retoma porque no início de seu mandato ele falou em anexar o Canadá e tomar a Groenlândia, território lá vinculado à Dinamarca. Acho que a gente precisa chegar num ponto, e isso eu e o Alexandre temos em comum há muito tempo, de levar a sério o que dizem autocratas mundo afora. Quando Putin fez um discurso dizendo que era preciso restaurar a mãe Rússia, a mãe União Soviética, e que o então líder que abriu mão de territórios havia cometido o maior erro na história da União Soviética, todo mundo falou, delírio, autocrata. E o que ele fez? Ele vai sair. Agora os Estados Unidos não têm mais como pedir qualquer tipo de concessão aos russos, porque o Trump está fazendo a mesma coisa, se não pior. Não é que Putin entrou em Kiev, pegou à força o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sua mulher e levou para a Rússia para ser julgado lá, sob a acusação que ele faz ao Volodymyr Zelensky de ser líder de uma associação nazista, que é isso que ele diz, entre outras questões, né? Ele está anexando territórios. Se amanhã a China resolve pensar da mesma forma e fala, bombardeei Taiwan, cansei dessa discussão sendo mediada aí, vem para cá que é meu mesmo, e vocês que se virem. A gente não pode, o perigo de naturalizar, e eu achei muito importante, Mauro, já devolvendo para você, a forma, interessante, na verdade, a forma como o Trump simplesmente naturalizou o que ele estava dizendo, como se ele estivesse falando coisas muito tranquilas. Eu vou governar a Venezuela, nós vamos governar a Venezuela, ele disse não uma, não duas, mas 3 vezes. E vamos tomar conta do petróleo. Se eles quiserem colaborar, bom. Se não, não. Se a gente valida isso como uma oposição, seja um instrumento para dissolver governos autocratas, ditatoriais, violadores de direitos humanos, a gente abre uma porteira para qualquer um desses 3 grandes líderes mundiais, todos eles com tendências ao uso da força já demonstrado. A China não é uma democracia. Os Estados Unidos hoje, tem muita gente dizendo que está se transformando numa democracia iliberal. O Alexandre citou o Make America Great Again, né? O MAGA é contra a intervenção em outros países. Exatamente porque a grande pregação do Make America Great Again é de os recursos americanos devem ser gastos com os americanos. Quanto custa manter o maior porta-avião dos Estados Unidos e o maior contingente fora dos Estados Unidos hoje no Caribe por dia? Os Estados Unidos estão fazendo essa conta, né? Então, assim, está todo mundo olhando para um cenário onde parece que os adultos da sala resolveram se retirar. A China está exigindo a liberação imediata do Nicolás Maduro. Não se sabe até onde ela vai ficar só no gogó. Se vai haver uma composição entre o Xi e o Trump para que esses contratos chineses sejam honrados, a coisa é uma coisa. Se não vai haver composição e os contratos chineses passarem a ser desobedecidos, é outra coisa, porque eu nunca vi ninguém abrir mão de 20 bilhões de dólares e de uma série de investimentos já feitos na Venezuela, porque, de novo, o Alexandre está certo, a Venezuela tinha a China, a Rússia e o Irã como seus principais parceiros comerciais, inclusive porque, ao longo do chavismo, 26 anos de chavismo e madurismo, digamos assim, foi sofrendo uma série de sanções internacionais por países que não a entendiam mais como uma democracia, o que, de fato, não era, em especial nas últimas eleições.